E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Como é que tá o áudio? Alguém pode me dar um sinalzinho aí se o áudio tá bom? Subir um coraçãozinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal da comunidade. Pessoal, nós não tivemos culto hoje, né? Porque, nossa, nós estamos aqui numa correria, nós estamos nos mudando amanhã. Nós vamos bater um papo entre nós aqui. E vai ser um bate-papo, nós vamos falar da Bíblia um pouquinho. Mas nós, dessa semana, a gente teve muita correria na nossa mudança, a gente está se mudando amanhã. E aí, nossa, o Douglas falando em mudança aqui na live, sim, quem quiser nos ajudar amanhã, fica à vontade, tá bom? Tô brincando, pessoal. Pessoal, vamos entrando aí, estão me ouvindo bem ali, a Merê colocou. Boa noite, Suzy, boa noite, Merê, Kelly, Cadu, boa noite, Cadu. Sejam todos muito bem-vindos, vamos conversar sobre o Evangelho, vamos falar de Jesus, vamos falar da vida cristã. E vamos, se você puder, tem esse aviãozinho do lado ali, já vai compartilhando com seus amigos enquanto a gente não entra na palavra. Vamos tentar fazer 50 minutos hoje, nós fazer um bate-papo. Eu quero falar sobre a unidade da igreja, a identidade da igreja, a não diminuição do evangelho enquanto nós, como filhos de Deus, como nós nos relacionamos com os pecadores, quem são os pecadores, e hoje vai ser muito legal, nós vamos entrar num bate-papo bem legal aí. Já vai pegando a sua Bíblia, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 7. O pessoal está falando aí, estão ouvindo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A Sarinha, minha filha, seja bem-vinda, boa noite. Vamos dar mais uns 2 minutinhos, gente. E aí a gente já toca a ficha aqui. Se você quiser colocar aí o seu comentário, participar da live, colocar algum pedido de oração, fica totalmente à vontade. Nós, como algumas pessoas entraram agora, nós vamos falar sobre a unidade da igreja. O que é essa igreja? Como nós nos relacionamos com as pessoas? Como nós nos relacionamos com os pecadores? E será que nós entendemos que essa palavra pecadores? Como nós nos relacionamos? Ou como nós deveríamos nos relacionar com as pessoas a partir de Cristo, porque Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso que nós vamos bater esse papo hoje. Merê falando, estava com saudade da live. Eu também, fazia tempo que eu não fazia uma live, e confesso para vocês que também às vezes dá saudade. A gente fazer esse bate-papo, essa interação, e essa ferramenta foi muito, muito utilizada agora no período de pandemia, né? Que as igrejas fecharam, algumas não voltaram, e teve essa ferramenta de compartilhamento do evangelho também. Pessoal, então vamos lá, já tem bastante gente aqui, vamos... eu disse para Kelly que eu só começo uma live agora quando tiver 1000 pessoas. Nossa, não vou começar nunca, né? A nossa intenção não é essa, não é ter likes, não é ter curtida, é nós bater papo aqui com a comunidade mesmo, com as pessoas que vão entrar para escutar o evangelho. Eu vou tentar ser o mais breve possível e objetivo, e eu quero depois no final que você coloque ali o seu comentário, alguma dúvida, e eu vou tentar acompanhar na leitura, tá bom? Boa noite, Mila, o William deve estar junto lá, um abração para vocês. Abra sua Bíblia comigo então aí, se você estiver em casa, no livro de Lucas, e no capítulo 7, versículo 36 nós vamos ler. Livro de Lucas. Se você quiser compartilhar a live aí, tem esse aviãozinho aí do lado. Oi, Pietra, tudo bem? Ah, não é a Pietra, é o James. E aí, James, tudo bem, mano? Seja bem-vindo aí. Lucas, capítulo 7, e no versículo 36. Vamos ler junto. Diz assim: Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou-lhe a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, ele pensou consigo mesmo, ele disse: se esse homem fosse profeta,
saberia quem está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Isso o fariseu pensou com ele, tá? Ele não externou isso para Jesus. Ele pensou com ele. Nossa, se Jesus soubesse quem ela é, se ele fosse um profeta, ele saberia quem ela é. Foi essa mais ou menos o que ele pensou. E Jesus, então, ao ver isso, no versículo 40, então Jesus disse, Simão, tenho algo a te dizer. Dize, mestre, disse ele, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Jesus perguntou para Simão. E Simão respondeu, supõe que aquele que foi perdoada a dívida de maior valor. Julgou certo, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo a muitos que muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até pecados perdoa? Disse Jesus à mulher, sua fé te salvou, vá em paz. Gente, eu não sei se você já leu essa passagem. Essa passagem está exclusiva no livro de Lucas. E vai mostrar uma narrativa. Deixa eu ver se eu marquei. Vai mostrar uma narrativa de Jesus, e não é uma parábola agora, é uma narrativa real, vivida por Jesus, onde Jesus ele foi convidado por Simão, o fariseu. Vocês sabem que o fariseu era uma seita judaica que fazia oposição aos saduceus, e eles disputavam as cadeiras no Sinédrio, eles queriam as melhores cadeiras do Sinédrio, que era dos saduceus, porque os saduceus tinham o comando de todo o Sinédrio, que eles tinham o sumo sacerdote. Então eles faziam essa guerrinha entre eles. E aí esse Simão, esse fariseu, convidou Jesus para jantar na casa dele. Naquela época, o jantar de uma pessoa ilustre como Jesus, que era um mestre, nós já falamos nos nossos encontros, quem é um mestre na época dos judeus, era uma pessoa eloquente, que conhecia a lei, que conhecia as escrituras, o Antigo Testamento, e ele tinha seguidores. Então ele formava seus seguidores e ele era considerado um mestre. Então vários ali eram mestres. Então quando existia esse convite de uma pessoa para outra, não era só para jantar, não era só para a refeição, era como se fosse um evento. E a cultura da época fazia com que eles se reunissem em volta da mesa, e a casa ficava rodeada de pessoas para assistir aquele jantar. Eles não participavam da refeição, eles assistiam aquele jantar ali, e porque eles queriam ouvir o que aquele mestre ia falar. E o fariseu convidou Jesus para ouvir ele, não foi só simplesmente para participar de uma refeição. E o interessante é que quando Jesus entra, a Bíblia diz que Jesus vai direto para a mesa. Então, Simão ali, o fariseu, ele quebrou alguns protocolos aqui que nós vamos falar, a questão de conhecimento, para você entender o todo que nós vamos falar aqui hoje. Era normal naquela época, existia um procedimento, né, como é que eu posso dizer? Uma cultura de receber as pessoas, de chegar, quando a pessoa chegava, ela caminhava muito tempo em chão de terra, então seus pés ficavam bem empoeirados, e quando a pessoa chegava, um convidado ilustre como Jesus, eles levavam uma bacia com água para que lavasse os seus pés. Eles tomavam banho, eles se higienizavam, mas os pés estavam sempre sujos. Então vinha um servo naquela casa, lavaria os pés de Jesus, e depois o fariseu, o Simão, né, o anfitrião, ele receberia Jesus com um beijo no rosto, e ele ofereceria para Jesus um óleo. Esse óleo, que a Bíblia diz aqui, não me ungiu a cabeça com óleo, Jesus disse para ele, né? Esse óleo era usado
não eram usados por uma cerimônia religiosa, uma unção como você conhece, ou que você já viu em algumas reuniões ali, principalmente em cultos mais pentecostais, neopentecostais. Não, aquilo ali era um ato de uma cultura. Eles usavam aquilo ali como se fosse um aromatizante no seu cabelo. Então eles pegavam aquele óleo, passavam aquele óleo e ungiam a cabeça e sentavam à mesa ali para ajeitar o cabelo, ficar cheiroso. Então isso era uma prática. Isso não é um mandamento, não é um ato religioso, isso era uma prática deles. Como nós recebemos as pessoas nas nossas casas, quando a gente vai preparar um almoço, uma janta, a gente tem o nosso ritual ali, a gente prepara a mesa, a gente limpa a casa, a gente bota um perfuminho, bota um bom ar. Mais ou menos era essa a cultura judaica. Então, era recebido, lavava os pés do seu convidado, a mesa era no chão, então eles sentavam à mesa, eles se atiravam à mesa ali, Jesus sentava com os pés, todos eles sentavam com os pés para o lado, para você entender o que aquela mulher fez também. E na volta daquela casa existia todas aquelas pessoas que ficavam ali só querendo escutar o que aquele mestre iria falar naquele jantar de honra. Então não é simplesmente um jantar. E o fariseu, por ser um doutor da lei, ele quebrou vários princípios judaicos naquela época. Ele não recebeu Jesus com a água nos pés, e Jesus cobrou isso dele. Ele não deu um beijo, não deu um ósculo santo em Jesus, e ele não deu o óleo para que Jesus arrumasse o seu cabelo e sentasse à mesa. Então a Bíblia diz que Jesus foi direto para a mesa. E quando eles sentaram, essa mulher, essa pecadora, ela não parava de beijar os pés de Jesus, as suas lágrimas escorriam, ela tinha um vaso com perfume precioso e ela lavava os pés de Jesus, ela esfregava os seus cabelos, e aquele ato começou a incomodar, não o mestre, mas começou a incomodar o fariseu. E ele pensou consigo, né? Ele disse, ele não externou, a Bíblia diz que ele não falou isso para Jesus, Jesus viu o pensamento dele, ele disse assim, se esse cara fosse profeta, ele saberia que essa pecadora, essa prostituta aí tá nos pés dele, aí se derramando em choro, em lágrimas aqui. Esse cara não é profeta. No sentimento dele foi isso que ele pensou. E aí Jesus propõe essa parábola. Ele disse, Simão, dois homens tinham uma dívida. Um uma dívida elevada e outro uma dívida um pouco menos elevada. E eles não tinham como pagar as dívidas. Eles não tinham como pagar o seu credor. E aí ele disse para Jesus, Jesus disse para ele, e os dois foram perdoados a dívida. Quem você acha que foi o mais grato? Aí Simão disse, não, Jesus, foi aquele que tinha a dívida mais alta. Ele disse, ok, você acertou, é isso mesmo, Simão. E aí ele faz essa analogia entre os dois, foi oferecido o perdão, mas a pecadora, que no coração de Simão, uma mulher, gente, naquela época, de maneira nenhuma uma mulher poderia tocar num homem em um ato público. Uma mulher não tocaria num homem em um ato público, de maneira nenhuma, era um desrespeito isso. Era um desrespeito à religião e também à cultura da época, né? A gente está falando isso de 2000 anos atrás. E quando ela tocou ali, o fariseu se sentiu incomodado. Imagina as outras pessoas na volta. Ele só queria convidar Jesus, ele não estava interessado se Jesus queria comer, se ele queria dar um beijo no rosto de Jesus. Ele estava interessado em saber qual era a posição de Jesus em relação à lei, em relação às práticas judaicas. Ele queria entender um pouco do que Jesus pensava. Na verdade, ele queria indagar Jesus. Porque ele viu os sinais, todos naquela época estavam vendo os sinais, e os fariseus eles se incomodavam com os sinais. Tanto é que quando houve aquela cura no sábado, eles não festejaram a cura, simplesmente foram indagar Jesus se era lícito curar no sábado. Isso é a face de uma religiosidade legalista morta. E eu digo morta por quê? Porque eles estão mortos, porque na consciência deles, eles achavam que pelas suas práticas religiosas, pelo cumprimento de toda aquela liturgia religiosa, satisfazia sua mente e eles se sentiam ligados com Deus. E na verdade, quando Jesus fala para ele assim, Simão, duas pessoas foi proposto o perdão. Quem é que vai ter maior gratidão? É aquele que tem maior dívida. E essa mulher, ela está aqui desde o momento que eu cheguei. Ela está derramando as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos e beijando meus pés. E você não me recebeu com água, você não me recebeu com um óleo da unção para mim passar no meu cabelo, você não me deu um beijo. Jesus estava, além de Jesus estar enxergando o coração do fariseu que estava questionando ele no seu pensamento, porque ele não teve coragem de falar para Jesus,
Jesus ainda falou, essa mulher ela está totalmente arrependida aqui. É como se Jesus estivesse falando, essa mulher ela está arrependida. Por isso que no final da passagem, Jesus disse assim, ó, mulher, vá em paz porque os teus pecados estão perdoados. Ah, então Guga, é só a gente chorar, se jogar no chão e fazer algum ritual que eu sou perdoado? Não, gente. O problema do nosso cristianismo moderno é a cópia da Bíblia. Nós queremos copiar as práticas para achar que a gente vai ter o mesmo resultado que as pessoas tiveram. Isso está errado. Aquele momento ali, aquela mulher estava num profundo arrependimento, onde ela se jogou aos pés de Jesus e é como se ela tivesse dentro dela, gritando para fora com as suas lágrimas, dizendo, eu sou uma pecadora, eu preciso de perdão, eu sei que o Senhor pode perdoar pecado, me perdoa, me leva para o céu, me perdoa. Era mais ou menos isso que estava acontecendo naquele lugar. E o fariseu religioso, que preparou todo o banquete ali, que fazia as práticas judaicas, conhecia todos os mandamentos, praticava os mandamentos, o que o fariseu fez? Ele questionou, ele se colocou acima daquela mulher. Ele disse, olha, Jesus, se esse cara aí fosse profeta, ia ver essa prostituta, essa pecadora aí. Essa é a verdadeira face de uma religião morta. Deu uma pausada no vídeo e voltou, pessoal. E nós, por não entendermos o Evangelho, eu digo nós no contexto geral, nós acabamos entrando numa coisa que se chama santo e profano. A gente chama de dicotomia. É a separação, eu tenho que separar. Agora, não sei se vocês viram aí, tá rolando um vídeo na internet de um bar, eu acho que em São Paulo, um bar gospel. Esse bar gospel, eles dançam funk, eles dançam forró, eles tomam drink sem álcool, eles fazem tudo o que eles têm vontade de fazer, só que lá tudo tem música de Deus, tem não sei o que. Gente, se você quer ir num bar, vai num bar. Vai num bar, eu sou livre para ir num bar. Eu sou livre para ir em qualquer lugar. Eu não preciso fazer uma separação para dizer assim, ó, aqui nós somos santos. É o que o fariseu estava fazendo. O fariseu se colocou acima daquela mulher e julgou aquela mulher. Mas se ele entendesse que ele é um filho de Deus, ele olharia ela como uma irmã. E é aí que está a diferença. E é por isso que eu falei que nós vamos falar sobre a unidade da igreja. Por quê? Por que não temos unidade na igreja? Eu digo a igreja como o corpo de Cristo. Eu não falo como uma instituição, um prédio, um galpão ou uma casa. Estou falando da instituição do corpo de Cristo. Por quê? Que as pessoas que deveriam fazer parte do corpo de Cristo, ou se dizem, se denominam parte do corpo de Cristo, elas se colocam acima dos pecadores, e não entendendo essa passagem que Jesus disse, os dois têm dívidas. Os dois têm dívidas. Talvez um peque mais, como ela falou, essa mulher ela entendeu o grau do pecado dela, está pedindo perdão. Mas enquanto nós não entendemos o estado pecaminoso em que nós nos encontramos, e esse mundo jaz no maligno, a gente se envolve tanto com esse mundo. A gente corre tanto como se a gente fosse viver aqui eternamente. A gente se envolve com as coisas desse mundo, gente. A gente se preocupa com contas, a gente se preocupa com tudo quanto é coisa. A gente não se preocupa com aquilo que é essencial, que é entender, estudar e se aproximar de Deus da forma correta. E não simplesmente o fato de você ir a um lugar e se sentir com a sua mente anestesiada por o fato de você estar fazendo parte de um lugar onde você cumpre uma liturgia religiosa, mas você não está ligado com Deus. Quando você acha que você se liga com Deus através de uma liturgia, de um culto, ou de ser um pentecostal, um reformado, ou qualquer outro tipo, ou um tradicional, gente, tudo isso diminui o evangelho, tudo isso faz com que o evangelho fique pequeno para nós. Nós não entendemos o evangelho. É por isso que surge aquele milhares e milhares de perguntas. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Na verdade, você não está perguntando, você está querendo alguém para dizer para você que o seu ato pecaminoso é correto ou não é correto. Porque o Evangelho nos traz essa clareza. Pessoas que pegam versículos da Bíblia para criar regras e mandamentos como se fosse uma lei, são pessoas que têm um entendimento muito pequeno do Evangelho. E são essas pessoas que tentam se auto-justificar para si próprias com atos religiosos.
seja oração em língua, seja ir subida de monte, seja fazer longas orações, tudo isso é lícito. Mas tudo isso tem que ser feito com entendimento. Senão nós nos colocamos como esse fariseu que se colocou acima dessa mulher, olhou para ela como uma pecadora, como se ele estivesse acima dela. Porque ele era cumpridor dos atos. Aí eu abro um bar gospel dizendo assim, aqui pode fazer as coisas porque aqui é santo. Mas se você fizer no bar do Joãozinho do lado, que aqui só muda o endereço, aqui é o número 1, ali é o número 2, se você for ali no bar do Joãozinho, ali é pecado. Porque ali tá rolando uma música do mundo. E aqui não, aqui é só música gospel. É uma maquiagem. Na verdade, a nossa vida cristã de algumas pessoas é pura maquiagem. É nos envolver em uma redoma que não existe. Eu quero te convidar, quando nós pregamos uma mensagem como essa, eu estou fazendo um convite para você cair no mundo real. Vem pro chão da vida, meu irmão. O chão da vida, ele vai fazer com que você seja maduro. Que você saia de um cristianismo infantilizado e você entre num cristianismo de pessoas adultas. Pessoas esclarecidas. Pessoas emancipadas. Eu sempre digo na nossa comunidade que esse tipo, o Evangelho de Cristo, ele não é atrativo por quê? Porque ele traz sobre nós uma responsabilidade. E quando você está dentro da bolha religiosa, como esse fariseu estava ali, e julgando aquela mulher sendo uma pecadora, e mal sabia ele que aquela mulher estava sendo ligada no reino de Deus pelo corpo de Cristo naquele momento, e os pecados dela estavam sendo perdoados. Mal sabia ele que ela estava sendo inserida no reino de Deus e ele ficando de fora. Porque ela estava sabendo realmente o estado pecaminoso. Ela foi lá, burlou as práticas da época, que uma mulher não poderia tocar, mas ela não perdeu a oportunidade de estar aos pés de Jesus, mas não só simplesmente como um ato, um ritual, mas era o coração dela totalmente arrependido naquele momento. E aquilo estava fazendo com que elas tomasse consciência do quem ela era. E aquilo ali, aquele ato, não propriamente o ato, mas a intenção do coração dela fez com que ela fosse inserida no reino de Deus. Porque Jesus jamais declararia aquilo para aquela pessoa, falando assim, mulher, vai em paz, teus pecados estão perdoados. Ele estava dizendo, tu estás salva, tu entendeu o que eu estou fazendo aqui. O fariseu religioso, ele me trouxe aqui para me bajular, ele fez uma mesa, ele esqueceu de me dar um beijo, ele esqueceu de me trazer a água, ele esqueceu de me ungir a cabeça com óleo aqui, mas desde o momento que eu entrei, você entrou com um vaso precioso. O vaso era caro naquela época, irmãos. O vaso, aquele de alabastro, era caríssimo. E mais o perfume que estava dentro era caríssimo. E aquela mulher quebrou e ungiu os pés de Jesus. Ela estava sendo grata pelo perdão. Foi isso que Jesus falou para o fariseu. Por isso que ele propôs aquela parábola. E disse, essa mulher, ela entendeu o quanto ela era devedora. E ela entendeu que ela está sendo perdoada. E tudo que ela está fazendo agora é por gratidão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós, pelo simples fato de nós frequentarmos um ambiente, um lugar religioso, nós nos autoafirmamos como pessoas que estão totalmente ligadas no reino de Deus. Eu digo isso num contexto geral, tá, gente? A gente tem que cuidar para ter a noção de quem nós somos. Porque se nós entender quem nós somos, nós deitaríamos junto com aquela mulher e nós choraríamos junto com ela. Nós choraríamos junto porque nós entenderíamos que ela estava fazendo um ato de profundo arrependimento pelo entendimento, não para agradar Jesus. Porque o fariseu criou aquela mesa, ele criou aquele jantar, aquele espetáculo ali, e quem roubou o espetáculo, na verdade, foi aquela mulher com arrependimento. E o fariseu ficou envergonhado. Ele queria uma resposta de Jesus para a religião dele. Ele queria uma resposta, na verdade, pelas práticas religiosas que ele fazia na época. Ele não obteve essa resposta e ele viu um ato de salvação ali que ele não entendeu. O reino de Deus, ele está diante dos nossos olhos. E eu estava conversando com um amigo essa semana. Eu disse para ele, o evangelho, ele não é facilmente entendido. E eu creio piamente que isso também vem pela uma estratégia que o Senhor colocou para nós. A luz apagou aqui, só um minutinho, pessoal. Uma estratégia que o Senhor colocou sobre nós. Porque se o Evangelho fosse abrir a Bíblia e entender o que está escrito, isso seria um ato do homem. É por isso que nós não temos unidade, por isso que a igreja aqui, como instituição, não tem unidade.
porque uma se coloca acima do outro pelas suas práticas, porque eu faço mais coisas, porque eu estou fazendo uma grande obra, porque eu faço a obra social. Na verdade, quem se vangloria dessas coisas é que não entendeu o evangelho, está tentando se autoafirmar. Não é de uma nem de duas pessoas que eu escuto, não, mas tem pessoas que não estão produzindo nada. Eu estou produzindo algo para o reino, pelo menos. Gente, isso é uma maluquice, isso é a meritocracia. Isso são pessoas que não entenderam o que Jesus pregou. Não entenderam a verdade do reino de Deus, que tira essa meritocracia. Porque se fosse simplesmente nós abrirmos a Bíblia e entendermos na hora o Evangelho e não precisássemos do Espírito Santo, seria uma obra humana. E a unidade da igreja, ela se dá pela unidade do Espírito. É isso que Paulo disse aos Efésios. É na unidade do corpo, é do Espírito, é a unidade do Espírito, não dos homens. Então, muitas vezes você vai ver divisões por causa de práticas religiosas, por estar julgando as pessoas de uma forma que qualquer ser humano poderia julgar pela essa dicotomia de um lado ser santo e o outro ser profano. Dentro aqui do mundo gospel, do mundo evangélico, aqui tudo é santo, mas lá fora não pode fazer nada, porque é a aparência do mal. Não, a aparência do mal é a prática do pecado, meu irmão. Nós vivemos nesse mundo, ninguém trabalha numa empresa gospel aqui. Ninguém vive num lar gospel, ninguém frequenta uma escola gospel, uma faculdade gospel. Nós não conseguimos, não há como nós vivermos nesse mundo totalmente separado de outras pessoas por uma prática humana. A Bíblia diz que nós seremos santos, separados, é da prática do pecado. Porque esse mundo jaz no maligno. Não há como nós criarmos bolha. Um dos maiores erros dos pais, e eu digo isso de carteirinha, um dos maiores erros que os pais cometem é criar os seus filhos dentro da igreja evangélica, dentro de uma bolha, uma redoma religiosa, onde aqui tudo é santo e lá fora tudo é pecaminoso. E isso desperta na pessoa, além de não trazer entendimento para aquela criança, para aquele adolescente, desperta naquela pessoa a vontade de conhecer aquilo, porque nosso corpo, nós estamos num estado pecaminoso. Não tem como nós sermos santos num corpo pecaminoso. Nós seremos santos quando nós nos encontrarmos com o Senhor. E essa unidade do Espírito que nos traz, ela nos traz um entendimento que Jesus disse... Pai, na oração de João, no capítulo 17, ele disse, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre eles do mal, que fortaleça eles para fazer essa obra, para que eles preguem o Evangelho. A intenção de Jesus nunca é nos tirar do mundo. Você já parou para pensar que Jesus tem poder no momento que você se arrepende dos seus pecados e você é inserido no corpo de Cristo, por Cristo, ele poderia nos tirar do mundo, nos matar, nos tirar naquele momento ali. Para nós seria mais fácil. Mas não tem, existe um projeto de Deus e não é dos homens. O projeto de Deus é a salvação dos homens em Cristo Jesus, por intermédio do arrependimento. E por isso que nós não temos a unidade. Eu anotei algo bem interessante aqui que eu queria dividir com você. A Trindade, ela é o pleno exemplo de um Deus que ele atua na unidade. Deus está nos mostrando através do Pai, do Filho e do Espírito que eles são um só, e que através dele nós podemos entender que Deus não chamou ninguém também para ficar vivendo um evangelho de quatro paredes dentro de casa sozinho. Nós temos a nossa unidade. Então, uma das maiores evidências de uma pessoa que é salva, ela sabe viver em comunhão do corpo de Cristo na igreja. Ela sabe viver, ela sabe se portar, ela tem prazer em viver na comunhão. Mas ela tem a plena consciência de que aquilo ali não é uma aprovação diante de Deus. Toda a prática e toda a liturgia que acontece dentro de um ambiente religioso, se nós não entendermos a verdade do Evangelho, nós estamos fazendo, como Paulo disse, nós estamos golpeando o ar, nós estamos perdendo tempo, na verdade. Porque quando eu entendo o Evangelho, eu não estou fazendo para ser aceito. Eu não quero nada de Deus, eu não quero bênção de Deus, eu não quero... E as bênçãos de Deus são maravilhosas, gente. Eu não estou dizendo que nós não queremos, mas não é o fato de Deus poder me abençoar ou não me abençoar com dinheiro, com casa, com riqueza, com paz ou com não paz, com saúde e não com doença. Não é esse fato que me aproxima de Deus. O que me aproxima de Deus é eu entender... Gente, grave isso, por favor. O que nos aproxima de Deus é nós entendermos o estado pecaminoso em qual eu e você nos encontramos.
E quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a cruz, nós nos deparamos com o Filho de Deus perfeito, morto, e que nos reaproxima de um perdão junto ao Pai. Agora, quando um fariseu olha para aquela mulher e disse, se ele entendesse que ela é uma pecadora, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu já sou salvo. Eu cumpro todos os regulamentos e os mandamentos da minha igreja. Dos judeus na época, né? Nossa luzinha hoje ela está com mau contato. Mas tá legal assim. O computador desligou. Só um pouquinho, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, bicho. Agora vai. Melhorou. E aquele fariseu, fazendo aquele ato ali, ele estava justificando, Jesus, eu faço tudo o que a minha igreja manda. Então eu já estou justificado. E Jesus não discordou dele sobre isso. Só que Jesus não concordou com aquilo ali. Ele disse, essa mulher aqui está sendo salva hoje, porque ela se arrependeu. Quando nós, irmãos, nós não entendemos o estado pecaminoso em qual nós, os seres humanos, nos encontramos e o quanto nós pecamos diante de Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam, e o único fato de nos religar a Deus é a morte salvífica, vicária de Jesus, é a única forma de nós nos aproximarmos de Deus. Não há, as nossas práticas não nos aproximam de Deus. Não é as práticas, não é o que eu faço para querer receber algo em troca, ou eu copio as práticas da Bíblia para tentar ter o resultado das pessoas que fizeram aquilo ali, como aquela mulher que se derramou aos pés de Jesus, nessa passagem que a gente leu de Lucas 7. Mas não é o fato de eu fazer, é o fato de eu entender o que eu estou fazendo. Por isso que muitas pessoas vão num ambiente religioso para adorar a Deus, mas na verdade elas não estão nem adorando a Deus, elas estão adorando a elas próprias. Por que eu digo isso? Porque quando eu estou fazendo alguma prática para tentar criar um mecanismo para adorar a Deus, eu estou querendo que Deus faça a minha vontade, então eu estou adorando a mim mesmo. Eu não entendi a mensagem da Bíblia. Deus, gente, se eu não entender que eu estou ligado em Cristo Jesus e não na igreja, no Caminho e Vida, na igreja Caminho e Vida eu estou lá, eu estou ligado no corpo de Cristo, na igreja Caminho e Vida do pastor Douglas. Não, gente, não. Você está ligado em Cristo, por Cristo e pelo sangue de Cristo. Você serve em uma comunidade, seja qual for ela, você serve naquela comunidade porque você entendeu que você faz parte de um Deus que é único, unidade, ele é trino, mas ele é um só. Então, quando nós entendemos esse mistério, nós começamos a praticar o cristianismo não para ser aceito por Deus e não para desencargo de consciência do ser humano. Nós começamos a praticar o cristianismo porque nós entendemos como essa mulher, ela entendeu que era uma pecadora, mas ela estava sendo salva e perdoada. Sabe qual é o motivo de muitas pessoas não se sentirem em paz com Deus e com o Evangelho? É porque o evangelho que elas conheceram era um evangelho tão pequeno, mas tão pequeno, tão minúsculo, que ele era um evangelho onde ela enxergava a bênção, ela enxergava o milagre, ela enxergava os sinais, mas ela nunca enxergou o Cristo. Ela depende de sinais, ela depende de ver algo, ela depende de fazer algo, ela quer ter... A graça para ela é um direito, eu tenho direito à salvação. Não, meu irmão, nós não temos direito à salvação. É o que o fariseu estava dizendo para Jesus, dizendo, eu cumpro todos os rituais da lei de Moisés, eu cumpro tudo aqui, Jesus. Eu estou salvo, eu mereço ser salvo, eu mereço. Poxa, eu sou um cumpridor, eu mereço. Mas o evangelho não é merecimento. Sabe aquela passagem que diz que por mais que façamos, nós seremos servos inúteis? Não estava diminuindo nós. Quem entende essa passagem está entendendo que não foi o Douglas que morreu na cruz por ninguém. Não, eu não tenho uma missão, eu não sou dono de igreja, eu não tenho uma igreja, eu não tenho poder para colocar a mão e transferir uma unção para você. Eu não tenho. Quando eu entendo esse tipo de coisa, eu não quero trabalhar na meritocracia. Eu entendo que eu não sou um merecedor. Agora, quando eu acho que eu sou um merecedor, que eu sou o poderoso, eu quero transferir unção para as pessoas. Eu quero transferir aquilo que Deus me deu. Como a gente vê, já diversas reuniões, já colocaram mão sobre a minha cabeça em reuniões neopentecostais, dizendo, recebe o que eu tenho. Como assim recebe o que tu tem? Quer me dar amor? Me dá amor, carinho, quer me dar atenção, mas não fala que tem algo espiritual que eu não tenha. Porque isso é uma prática religiosa da meritocracia. Ou seja, quem ora mais tem mais,
Quem jejua mais tem mais, quem sobe no monte mais, quem paga o preço mais tem mais. Não, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, nós estudamos todo o Evangelho de Mateus no nosso... A gente demorou 1 ano. Eu não sei se vocês prestaram atenção, nós ficamos de janeiro até novembro, agora final de novembro, quase 1 ano nós fechamos estudando só o Evangelho de Mateus. Do versículo 1 até o último versículo. Nós estudamos todo o Evangelho de Mateus. E nós entendemos através do Evangelho de Jesus que as doutrinas de Jesus não têm mérito. É isso que Jesus estava dizendo aqui. Não me importa quem deve mais, quem deve menos. Vocês, os dois está sendo proposto o pecado, o perdão, mas essa mulher está sendo perdoada. E quando eu digo, pessoal, que Deus ele é trino, eu quero contextualizar para vocês o Deus Pai, que é a salvação que se fundamenta no amor do Pai, porque a salvação ela se fundamentou no amor de Deus. Ela se revela na graça do Filho, que Jesus, Redentor, né, ele se deu e a graça dele não é o direito do Douglas ser salvo, mas simplesmente é o favor imerecido de Deus sobre nós, e se consuma na comunhão do Espírito Santo. É por isso que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque se eu não entender esses 3 princípios, isso não é mandamento, não é lei, não é isso, é 3 princípios que a salvação iniciou no coração e se fundamentou no coração de Deus. Ela se consumou na morte de Cristo através da graça de Deus e ela se manifesta através da igreja na comunhão do Espírito Santo. Então, por isso que nós temos prazer de estar na igreja. Se você não tem prazer de estar na igreja, é porque talvez você tenha que desenvolver essa mentalidade, não é algo mágico, você vai desenvolver essa mentalidade de viver a comunhão do Espírito Santo, que é viver no relacionamento da igreja e no relacionamento de pessoas com pessoas. Você vai praticar o cristianismo e você não vai ser um frequentador de igreja. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque a partir do momento que você entende o Evangelho, você começa a entender que as suas práticas e rituais não te aproximam de Deus porque você já está em Deus, Deus já está em você. Então você começa a praticar atos com Deus e não para Deus. Eu não louvo a Deus, eu louvo porque Deus está em mim. Eu não faço uma esmola para uma pessoa na rua para Deus, eu estou fazendo porque Ele habita em mim, Ele se move em mim e eu vivo na comunhão do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Nós temos que entender, irmãos, que a igreja, o corpo de Cristo, ela é uma pessoa, ela é um homem coletivo que nasceu lá em Jerusalém na morte de Cristo e veio crescendo até nós. A igreja é um homem coletivo, não tem como ser igreja estando sozinho. Caminhando sozinho, você não tem como ser igreja. Você vai ser igreja quando você estiver em comunhão com as pessoas através do Espírito Santo. Porque essa é o final da consumação, é quando nós revelamos ao mundo quem as pessoas são através dos nossos atos de justiça em Deus. Aí sim, se fosse você naquele jantar, você olharia para aquela mulher e olharia ela como a sua irmã. Porque sabe por que nós não ganhamos as pessoas para Cristo, irmãos? Porque nós, antes de pregar o Evangelho, nós pregamos as condições. Nós entregamos às pessoas, ó, é assim, 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 assim. Você quer ser gospel? Então, faça isso, que vai ter esse resultado e esse resultado. Como se nós fôssemos detentores. Se essa obra que eu falei agora fosse real, não é uma obra do Espírito, não é comunhão do Espírito, mas simplesmente vai ser um esforço do ser humano para tentar dar uma ajudinha para Deus, como se Deus precisasse da ajudinha do Douglas. Como se Deus precisasse da ajuda da Kelly, do James, da Tainá, que está aqui, do Igor. Deus não precisa da nossa ajuda, irmãos. Nós fazemos por gratidão, nós fazemos porque entendemos. E sabe por que nós não ganhamos as pessoas? Porque nós impomos condições para elas. Na verdade, irmãos, eu vou falar algo que pode até chocar você aqui. Mas quem tem que se converter a um pecador é nós, não ele a nós. Porque quando nós nos rebaixamos a ele, não é fazer prática pecaminosa como ele, mas nós entendemos que aquela pessoa que está ali, uma prostituta, um pecador, pode ser o pior pecado que você conhece. Quando nós enxergamos ela com um potencial de ele ser o meu irmão, a minha irmã, eu vou apresentar o Pai na minha vida. Porque ela não sabe quem é o Pai dela. Mas eu e você, nós sabemos quem é o nosso Pai. E como é que ela vai ver o Pai? Ela vai ver o Pai no irmão. Se eu me portar como um irmão naquela pessoa, ela vai ver o Pai em mim, ela vai conhecer o Pai.
Mas o problema, irmãos, é que nós impomos as condições primeiro. Eu tenho falado isso há mais de 3 anos. A igreja impõe condições para as pessoas se converter, ela não mostra quem é o Pai. Ela não, as pessoas hoje, em sua grande maioria, nas comunidades de fé, elas entenderam as práticas religiosas como esse fariseu. Tudo bem, eu vou lá, eu faço o meu ritual, dou o meu dízimo, dou a minha oferta, eu frequento o culto terça, sábado e domingo eu faço aquela procissão, eu ando de joelho, eu vou no monte, eu pago um preço. E não está ligado no corpo de Cristo, irmãos. Isso é muito preocupante porque essas pessoas estão fazendo atos condicionados a coisas que o homem tem colocado e não estão ligadas no corpo de Cristo, que é místico, que é o corpo de Jesus. As pessoas dizem assim, se tu sair da minha igreja, tu está sendo desligada do corpo de Cristo. Como assim, irmãos? Que igreja é essa? Alguém dentro daquele lugar morreu na cruz por essa pessoa? Que igreja que estamos falando? A igreja de Jesus, ela nunca parou. Só que nós, quando conhecemos o evangelho, esse evangelho de condições, nós não mostramos para as pessoas que existe um relacionamento antes das condições. Nós temos que mostrar para as pessoas o relacionamento que nós temos com o nosso Deus, não por intermédio de práticas e de linguajar evangélico, porque muito fácil, irmãos, é nós mudar, é começar a chamar as pessoas de varão, de paz do Senhor, de não sei o quê. O linguajar a gente muda, as roupas a gente muda. A paz do Senhor, a gente muda tudo isso. Mas quando a gente começar a demonstrar que o Pai está em nós e que a obra redentora, a graça de Deus, não é o direito de salvação que eu tenho, não é, você não tem direito à salvação, você foi muito perdoado, então nós temos que amar muito, é isso que Jesus falou para essa mulher. Ela vai amar muito, porque muito ela está sendo perdoada, ela entendeu hoje que ela está sendo muito perdoada, e por isso ela vai amar muito, muito ela vai amar, Jesus disse. Mulher, vai em paz. Vai em paz porque os teus pecados estão perdoados. Jesus olhou para o coração dela e viu isso. Enquanto o fariseu, no seu pensamento, estava dizendo assim, se esse cara fosse um profeta, ele estava vendo essa prostituta se esfregando nele aí, ó. É porque nós, a igreja, quando olha uma prostituta, vai lá e põe um monte de condição. Tu quer se converter a mim? Então faz assim, ó. Faz isso, deixa de fazer aquilo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Para de fazer isso, para de aquilo e vem para cá. E não parou, nunca falou para essa mulher, não, existe um Deus que ele morreu numa cruz para salvar os teus pecados, porque tu é uma pecadora assim como eu sou um pecador. E nós dois estávamos predestinados a ir para o inferno, mas aprove Deus, pela morte do seu filho, a graça redentora, o favor imerecido, nos salvar dessa vida pecaminosa, e por entender que nós fomos salvos, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos muito gratos por isso, e por isso nós vamos manifestar o amor de Deus nos relacionamentos e não impor condições para as pessoas. Isso é a evidência de uma pessoa que entendeu o evangelho, que está ligado no corpo místico de Cristo. É quando ela se relaciona com as pessoas, entendendo que aquelas pessoas têm o potencial de ser irmãos. E como é que se evangeliza? Como é que eu vou evangelizar uma pessoa? Eu não posso evangelizar... Gente, eu quero falar algo muito sério aqui. Eu não posso de maneira nenhuma evangelizar uma pessoa dizendo que aqui nesse lugar tem bênção, tem milagre, tem prosperidade. A gente sabe que quando eu faço isso, eu estou colhendo para dentro da minha aba, da minha vida, da minha igreja, pessoas totalmente voltadas para o seu próprio ego, e elas são totalmente, como é que eu posso dizer a palavra? Alguém me ajuda aí? Interesseiras. Eu estou trazendo pessoas interesseiras, pessoas que só querem isso. Eu tenho que mostrar para aquelas pessoas o estado pecaminoso que eu estava e que ela também estava. E que o perdão que nos alcançou, que nos pode nos religar ao corpo de Cristo. E quando nós entendemos, nós criamos uma comunidade de pessoas que se relacionam e não impõem condições. É por isso que eu não fico em cima dos membros da minha igreja. Quer fazer, cara? Faz. Se tu não entendeu o evangelho, quem sou eu com as minhas práticas e as minhas condições moralistas vão te tirar do pecado? Porque o pecado não é o ato, o pecado é dentro, é o entendimento. O pecado não é o que você faz, é o que você planejou fazer. Então não adianta eu ficar batendo na porta lá do... Eu vou usar o James aqui de novo.
Não adianta ficar batendo na porta do James e dizendo, James, para com isso, para com aquilo, para com isso, para com aquilo, porque isso... Não adianta, irmãos. Isso é moralidade, isso são condição. Eu estou condicionando a fé a um ato humano. Porque se essa pessoa não entender que ela foi muito perdoada e que através desse muito ser perdoada eu vou lutar piamente todos os dias contra o pecado. E a nossa vida aqui nessa terra, meu irmão, nós vamos lutar todos os dias contra o pecado. Nós vamos lutar sempre contra a vontade pecaminosa que não sai de nós. Não vai sair de nós num passe de mágica ou num ritual, sei lá, uma macumba evangélica, onde um bota a mão e passa um óleo ali e as vontades passam. Não, não passa as vontades. O verdadeiro salvo é aquele que luta contra o pecado todos os dias. Luta contra a aparência do mal, porque ele sabe uma coisa, ele não está lutando contra o pecado para ser aceito por Deus. Se eu pecar hoje eu vou perder minha salvação, mas amanhã eu não peco. Então, quem fala isso é que não entendeu que nós estamos num estado pecaminoso. E Cristo habitou em nós através do perdão dele e do nosso profundo arrependimento. E quando gera esse profundo arrependimento, nós somos gratos. E essa gratidão vem para fora dos relacionamentos. Então eu consigo olhar para uma prostituta, para um pecador, e eu consigo enxergar ela como um potencial irmão. É por isso que a igreja está desunida. É porque uns se colocam no pedestal de fariseu e acham que estão totalmente justificados pelos seus atos de justiça humana, porque cumprem rituais dentro da igreja, porque fazem sacrifícios, porque fazem ofertas, e acham que essas práticas litúrgicas humanas aproximam ele de Deus. Não, o que me aproxima de Deus é a morte de Cristo. É a morte e a ressurreição de Cristo que me aproximou de Deus. E isso ninguém vai roubar de nós. Você está entendendo isso? Por isso que eu sempre digo, e eu vou ser redundante um pouquinho, eu não faço apologia a desigregamento, sou um pastor de uma pequena comunidade aqui em Porto Alegre, não tenho pretensão de ser um mega pastor de uma mega igreja, para mim isso é uma bobagem tamanha. Se eu fizer a diferença na vida de algumas pessoas, para mim já valeu a pena. Irmãos, o que eu digo aqui, eu entendi o Evangelho, demorou quase 15 anos para mim entender o Evangelho, por isso que eu digo que a Bíblia ela é revelada pelo Espírito, e a unidade ela vem pelo Espírito e não pelas práticas do homem. Só que as minhas práticas hoje são práticas de qualidade. Hoje eu tenho meu tempo de leitura, meu tempo de devocional com Deus, de oração com Deus, são práticas de gratidão. Não é mais para ser aceito e não é mais para parecer que eu sou espiritual. Não é mais aquela coisa, aquele teatro que a gente fazia, aquela coisa. Hoje é algo totalmente intrínseco em Deus, eu dentro dele, entendendo que ele está dentro de mim, e aquilo ali é uma gratidão. Sabe o que aconteceu com Mefibosete? Mefibosete era, quando Davi chamou ele sabia que ele ia morrer. E quando Davi perdoou ele, botou ele na mesa, Davi estava sendo ali um tipo de Cristo para nós. E Mefibosete foi grato por toda a vida dele. Por toda a vida dele. Porque ele entendeu quando o estado que ele estava, o pecado que ele estava por intermédio de ser neto de Saul e de talvez ele ser uma pessoa que queria o trono de Davi. Davi tinha autoridade e legalidade para matar ele naquele momento e ele foi perdoado, foi restituído. Ali Davi estava sendo um tipo de Cristo para nós, estava mostrando a face de Deus para nós. E aquele homem foi grato. É isso que acontece na nossa vida. E para a gente não se prolongar muito, irmãos, a unidade da igreja ela só vai vir por esse ato que nós vamos chegar numa unidade, porque daí nós não vamos olhar para uma igreja, fulano de tal, do ciclano de tal, e achar que nós somos melhores, ou eles olhar para nós e achar que eles são melhores. Nós vamos entender que nós somos todos irmãos, com as nossas falhas, com os nossos pecados, e Deus habitando no nosso meio, não impondo condições, porque essas condições foi que é a forma mais fácil de você montar uma mega igreja. Como é que você monta uma mega igreja? Quando você impõe condições versus o resultado. Você diz para a pessoa, faça isso e você vai ter esse resultado aqui. A pessoa vai lá e faz. Às vezes ela vai ter um resultado, porque um ato moralista, irmãos, o que seria um ato moralista para você entender? Um ato moralista é você é um mentiroso e você é levado por uma pessoa a entender que a mentira é errado. Mas não foi, ela não te apresentou Cristo. Ela só falou que na Bíblia diz que mentir é errado. Você para de mentir por um tempo, mas você não entendeu o Evangelho. Aí pega uma pessoa que traía a esposa.
que é a esposa que traiu o marido, e tinha prazer naquele ato ali. Aí vem uma pessoa da igreja e diz assim, isso aí é um pecado, e a Bíblia diz que você tem que parar de fazer isso para você poder estar com Deus. Ou seja, eu tirei Cristo. Cristo não está nesse meio. É você parar de pecar para você chegar a Cristo. Então a morte de Cristo não foi apresentada para as pessoas. E quando eu monto essa mega igreja de pessoas moralistas, elas vão ficar por um tempo. Elas vão mudar os seus atos por um tempo por estar convivendo com outras pessoas. Mas o fato dela enxergar em uma outra pessoa dentro da igreja uma falha vai lhe dar legalidade para ela sair e tá totalmente envolta nos seus pensamentos, dizendo, não, lá se a pessoa fez, eu também vou fazer, porque lá é tudo mentira, porque ela não entendeu o evangelho. Porque quando a pessoa é apresentada para o evangelho, ela tem um profundo arrependimento. Não quer dizer que não vai pecar, mas ela vai lutar contra o pecado, e mesmo que ela caia em pecado, ela cai num profundo arrependimento e ela não sai daquele lugar, porque ela está ligada em Cristo. Essa é a diferença de quem entende. Então, para montar uma mega igreja, irmãos, é só pregar legalidade em troca de bênção, em troca de algum favor. Você faz alguma coisa e eu te prometo um resultado. E você fazendo aquele ato religioso, você toma o seu resultado. Eu loto uma igreja, mas aquela igreja, ela esvazia com o tempo, porque as pessoas não conseguem ficar muito tempo na sua legalidade, na sua moralidade, porque as pessoas não conheceram a Cristo. Só muda quem conheceu a Cristo. Porque você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que a gente está num fenômeno de desegrejamento nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Você já parou para pensar nisso? Por que as pessoas saem das comunidades de fé e nunca mais voltam para as igrejas e voltam para o pecado e fazem práticas que voltaram, parece que nunca conheceram a Cristo? Você já parou para pensar nisso? É exatamente isso que eu falei agora. As pessoas conheceram um ato de troca, de eu paro de fazer algo para receber algo. Então, quando eu não recebo algo, eu saio fora. Não adianta servir a Deus. Porque, na verdade, ela não conheceu Deus, ela queria algo em troca. E o ser humano é assim, meritocrata. Eu deixo de fumar, mas eu quero algo de Deus. Ah, Deus, eu parei de fumar por tua causa, então eu posso tomar posse de não sei o que, de não sei o que. É por isso que vem essas bobagens de tomar posse, de tomar autoridade, eu faço isso, eu faço aquilo, porque acha que no seu direito, como fariseu naquela mulher, ele disse para aquela mulher, no seu pensamento ele disse, eu sou cumpridor de todas as regras, eu já estou salvo, eu não preciso de mais nada. É mais ou menos isso que acontece. Por isso o fenômeno do desegrejamento. Porque as pessoas mudam o seu comportamento por um período, mas elas não conheceram o verdadeiro evangelho. Elas não conheceram Cristo. Elas nunca foram ligadas no corpo de Cristo. Porque se elas fossem ligadas no corpo de Cristo, por pior que seja a igreja, ela nunca vai abandonar o evangelho. Ela pode trocar de igreja, não tem problema nenhum nisso, mas ela nunca vai abandonar o evangelho. Mas quantos de vocês que estão aqui me assistindo hoje, vão assistir futuramente, conheceram pessoas que frequentaram um ambiente de fé, de igreja, e saíram, e você olha para a vida daquela pessoa, ela voltou a ser pior do que ela era antes? Quantos já conheceram? Eu conheço diversas pessoas assim. É porque foi apresentado as condições e não o relacionamento. Foi apresentada a troca. Quando eu faço isso, gente, eu diminuo o evangelho, eu reduzo o evangelho, eu deixo o evangelho pequenininho, eu deixo o evangelho tão pequeno do tamanho de um cigarro, eu deixo o evangelho tão pequeno do tamanho de um copo de cerveja, eu deixo o evangelho do tamanho de qualquer coisinha que a pessoa deixa de fazer porque ela não precisa de Cristo, porque ela deixou de fazer um ato, ela se sente no direito de ser salva. E nós não temos direito de salvação, igreja. O nosso direito é simplesmente de sermos gratos. E quando nós entendemos o evangelho, nós somos gratos. E eu paro de fumar, eu paro de beber, eu paro de fazer práticas pecaminosas, porque realmente eu entendi, porque eu tinha muito, como disse aqui essa palavra que a gente leu, eu tinha muita dívida com aquele credor e eu não tinha como pagar, e ele me perdoou, então eu sou muito grato a ele. Então, por isso o fenômeno do desegrejamento, por isso que as pessoas estão fora das igrejas. Porque é uma meninice. É apresentado um Deus que troca com um ser humano. Ah, faz tal coisa aqui para mim que eu te abençoo aqui desse lado. Faz uma oferta aqui, eu te abençoo lá. Ah, se tu der uma oferta maior, eu passo aquele irmão na tua frente e eu sou... Parece que Deus é esse Deus mercantilista, essa cabeça negociata, essa coisa corporativa. Deus não... Gente, essas pessoas não entenderam o evangelho. E nós que
achamos, talvez, que entendemos tudo e nós não sabemos de nada, nós temos que nos relacionar com essas pessoas. Nós temos que mostrar que Deus não é aquilo ali. E talvez o nosso único trabalho hoje é pregar o Evangelho. Nós não temos que converter as pessoas, irmão, nós temos que nos converter a elas. Quando nós nos convertemos a elas, nós mostramos o Pai em nós, e elas vão enxergar em nós um irmão, uma irmã. E aí quando ela enxergar uma irmã que não está impondo condições, mas está falando para ela que existe um plano, que existe um plano de salvação de Deus, e você explica tudo, você gasta tempo, porque pregar o Evangelho não é vir aqui na frente, vamos aceitar Jesus hoje, faz aquela oração, Deus escreve meu nome no livro da vida e não sei o que, e amém. Isso não é ser ligado, isso não é salvação, isso é uma forma do ser humano colocar números gospel dizendo aqui na minha igreja, nessa noite, 100 pessoas se renderam a Cristo. Como assim? Tu pregou o Evangelho? Não, mas eu chamei elas para frente e elas repetiram a oração. Isso é macumba, gente. Isso é macumba. Isso é misticismo. Isso não é pregação do Evangelho. Você quer entender quando uma pessoa realmente ela se rendeu a Cristo e ela aceitou a Cristo, como a gente costuma dizer, é quando ela entendeu o estado pecaminoso que ela está e ela cai num profundo arrependimento. Essa pessoa mudou e ela nunca mais abandonou o Evangelho. Ela nunca mais vai abandonar o Evangelho. Pode vir tempestade, pode vir qualquer tipo de coisa, ela não vai abandonar o Evangelho. Sabe por quê? Porque ela não condicionou a ida dela para Deus pelas práticas dela. Ela entendeu que toda a dívida dela foi paga na cruz e através daquele perdão ela se sentiu muito grata. Então se Deus me der carro, se Deus me der apartamento, casa, dinheiro, viagem, amém. Mas se Ele não me der, não muda o meu relacionamento com Ele. Eu não vou me frustrar com Ele por causa dessas coisas. É por isso esse fenômeno do desigrejamento. É porque as pessoas são gananciosas. E quando eu apresento algo para uma pessoa gananciosa, ela vai cair que nem um patinho. Se eu falar para ela que tem que fazer uma oferta de 10 mil reais e ela tiver, e eu falar que Deus vai multiplicar em 100, ela vai fazer. Não é porque ela crê, é porque ela entendeu que aquilo ali é um ato de troca. Eu dou 100, eu dou 10 aqui, mas vai vir 100 mil. E esse não é o Evangelho de Cristo. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês nessa sexta-feira. A gente tá se mudando amanhã. Aqui a gente está muito feliz mesmo. Foi 2 meses de muita angústia, de muita trâmites, e amanhã a gente finalmente coloca as nossas tralhas na mudança e a gente vai para nossa nova vida, numa nova cidade, numa nova casa. E a gente está muito feliz por isso. E eu sei que eu estou dividindo aqui a minha conversa com o pessoal da comunidade, os nossos familiares e amigos ali que têm nos acompanhado. E, gente, o Evangelho ele é simples. O Evangelho ele é simples, ele está nesses pequenos atos, sabe? E isso me deixa muito alegre. Deus não deixa de nos abençoar. Deus não deixa de cuidar dos mínimos detalhes. Imagina se Deus vai nos salvar e nos deixar largado nesse mundo aqui. Não, Ele cuida do meu salário, Ele cuida da minha vida profissional, Ele cuida dos detalhes da minha vida. Eu tenho visto Deus nos detalhes financeiros da minha vida. Mas eu não vou levar isso como uma condição para uma pessoa gananciosa, para que ela venha frequentar a minha igreja, para que eu olhe para trás e diga, olha aqui a minha igreja, eu tenho 10 mil cabeças de gado na minha igreja, viu? A minha igreja deu certo, cresceu, viu? Isso não faz sentido nenhum para mim hoje. Para mim não faz sentido nenhum. Olhar para trás e ver cabeça de gado, isso é coisa de fazendeiro, isso é coisa de gente que está negociando, e isso não tem nada a ver com o Evangelho. Igreja não vai dar certo, a igreja já deu certo. A igreja, qual igreja que nós estamos falando? Nós estamos falando do corpo de Cristo? Isso já deu certo. Ah, mas a tua igreja vai dar certo? Eu não tenho igreja, já deu certo. Eu estou pregando o Evangelho. E isso me basta. Gente, eu tenho 26 segundos agora, o Instagram acabou de me falar aqui. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos. Desculpa não ter interagido mais com vocês aqui, mas a palavra foi legal. Que Deus abençoe muito vocês. Amo todos vocês. Chamem no WhatsApp ali, vamos pro grupo, se vocês quiserem.